Então, vamos lá. Eu me apresentei, alguns de vocês aqui já estiveram comigo, vou fazer só uma breve aí apresentação minha mesmo, tá? Sou aqui servidor público de carreira da Universidade do Estado de Minas Gerais, estou atuando no Estado, eu tenho uns 18 anos já, tanto nessa área de compras, de logística, de patrimônio, de infraestrutura, orçamento, finanças, e atuei aí em órgãos como Secretaria de Meio Ambiente, como Secretaria de Desenvolvimento Social, como a própria Universidade do Estado, a extinta Fundação Hidroex, e agora aqui na Fundação João Pinheiro também. Atuo tanto na parte de gerência de logística, quanto na área de gerência de logística e compras, quanto na área aqui também dos cursos de capacitação, tá? Além de ter dado aula aí em diversos outros cursos aí, tipo Coltec, Coltemar, e algumas escolas técnicas por aí. É, Antes da gente falar, então, de termos de referência, tá? Eu quero dar uma relembrada com vocês aqui num tema também que é muito importante, que é o ETP. É, Estudo técnico preliminar. A gente não tem como a gente falar de termo de referência com a nova lei de licitações sem a gente falar de estudo técnico preliminar, tá? Que é o estudo técnico preliminar? O estudo técnico preliminar, como o nome diz, né, preliminar, é um estudo mesmo, é um estudo que ele é feito antes da elaboração do nosso famoso termo de referência. No estudo técnico preliminar, é a etapa onde a administração ela designa um grupo de pessoas, né, uma comissão, institui uma comissão, um grupo de pessoas, para discutir sobre a solução de um determinado problema, uma determinada demanda que a unidade que o órgão tem. É, então, para a gente atuar na administração pública, a gente sabe que a gente tem diversas demandas para serem atendidas, e muitas das nossas demandas, elas são atendidas por meio de contratações de empresas, por meio de aquisições de materiais, por meio de compras, por meio de serviços. Então, o estudo técnico preliminar, ele vem para isso, para a gente entender qual que é a demanda e qual será a melhor solução para atender essa demanda. Dando um exemplo, trouxe aqui alguns casos já. Eu tenho uma demanda aqui de transportar, na fundação, de transportar pesquisadores para fazer pesquisa de campo. E como que essa demanda pode ser atendida aqui? Ela pode ser atendida por meio de uma locação de veículo, ela pode ser atendida por meio de um transporte de ônibus comum, de carreira, eu posso fazer esse atendimento por meio dos meus veículos próprios, eu posso contratar um táxi, posso contratar um Uber, um motorista. Então, há diversas soluções para atender minha demanda. E qual que é a melhor solução dessas? O estudo técnico preliminar, que vai me dizer. É este grupo de pessoas que vão realizar esse estudo técnico preliminar e vai conseguir entrar num consenso para ver para identificar qual que é a melhor solução para atender essa demanda, analisando todas as variáveis, né, e a pertinência de cada uma das soluções. Ah, vale mais a pena do táxi por conta disso, 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 mas mais é desvantajoso em função disso, disso, disso. Ah, preciso contratar a van, vai ser melhor porque a van me atende assim, assim, assado. Por outro lado, tem esses e esses e esses contras. Então, aí que está o estudo técnico preliminar, que é discutir essas possibilidades, trazer a termo, trazer num texto todas essas possibilidades previstas e qual que foi, de fato, a que melhor se encaixa para atender determinada solução. Fechado esse estudo técnico preliminar, fechado esse estudo que define qual que é a melhor solução, aí sim a gente parte para a elaboração do termo de referência. A elaboração do termo de referência, aí a gente já foca direto na solução, e não na demanda e nas possíveis soluções. Então, o estudo técnico preliminar me fala qual que é a solução que eu devo tomar, e o termo de referência nós vamos especificar essa solução. Todo mundo conseguiu compreender até aqui? Miriam, respondendo essa pergunta, vai ter lista de presença sim. Daqui a pouquinho eu disponibilizo. Tá ok? É, então, o estudo técnico preliminar, a gente vai discutir a solução, as possíveis soluções, e no termo de
referência, a gente vai discutir a especificação da solução. A gente vai caracterizar essa solução. Tá? Aqui é um breve resumo. Eu puxei, durante minha aula, que está gravada aí para vocês na plataforma, tem eu falando um pouco mais sobre isso, mas, basicamente, é essa a diferença. O estudo técnico preliminar define quais são os elementos, as soluções que podem ser atendidas, e enquanto temos de referência, a gente define o objeto a ser contratado, tá? Então, no termo de referência, a gente vai falar, vai descrever o objeto com clareza, a gente vai indicar se vai ser agrupado ou não por lote, a gente vai apresentar por que a gente vai contratar esta solução, a gente vai apresentar, elencar todos os requisitos necessários para esse objeto e vai definir o valor, vai identificar qual é o valor de mercado para esse objeto. Então, gente, antes de eu passar para essa próxima parte aqui, está claro para vocês o que é termo de referência e o que é estudo técnico preliminar? Eu preciso muito isso bem claro para vocês, a diferença disso aí, para a gente seguir para a próxima etapa. Tá claro? Então, beleza, viu? Então, vamos para a próxima etapa. Elaboração do termo de referência, tá? Como havia dito, no termo de referência, gente, a gente vai caracterizar qual que é a solução. Qual que é a solução que a gente pretende contratar. Então, vamos supor, no exemplo anterior que eu falei que eu precisava transportar pesquisadores. Aí, pelo estudo técnico preliminar, a gente entendeu, surgiu a solução que a melhor solução para a gente era a contratação de um serviço de van para transportar esses pesquisadores. E é um serviço de van por demanda, ou seja, não é uma van que vem e volta todo dia, é por demanda. A cada demanda, essa van vem, busca o pesquisador e leva para determinado lugar. Tá? Então, essa foi a solução encontrada no ETP. Então, agora, no termo de referência, nós vamos identificar como vai ser prestado esse serviço de van, como vai funcionar esse serviço de van aqui. Ou seja, já descartei as questões do táxi, do transporte de ônibus comum, do transporte por meio de carro próprio, alocação de veículo, tá? Então, no termo de referência, ele é focado. A gente está fechando qual que vai ser o nosso objeto de licitação, tá? Independente da modalidade de licitação que a gente vai tratar, gente, sempre é necessário um termo de referência. Porque, como o nome diz, ele é a referência para a nossa contratação. É ele que define, é ele que é o ponto-chave, ele que é o termo que define e caracteriza o que a gente precisa ser contratado, tá? E ele é elaborado por quem? Quero aí um primeiro da resposta. Quem que é responsável pela elaboração do termo de referência aí, gente? Pode abrir o microfone e falar aí, ou então pode mandar no chat mesmo, se vocês estiverem com vergonha. Mas quem que é responsável pela elaboração do termo de referência? Setor demandante. Beleza? É isso aí. De pronto, é bate pronto. Isso mesmo, gente, setor demandante. Tá? Lembrando disso aí sempre, setor demandante é responsável. Setor demandante pode, eventualmente, contratar uma empresa para fazer um termo de referência para ele, dependendo da complexidade do objeto? Sim ou não? Então, beleza. Isso mesmo, pode contratar sim. Mas para contratar essa empresa, quem que vai elaborar um termo de referência para contratar uma empresa para fazer um termo de referência? O setor demandante. Perfeito, é isso. É isso. É isso. Exatamente. Então, é só para a gente deixar isso muito claro, tá, gente? Que é o demandante que é responsável pela elaboração do termo de referência, tá? Então, vamos falar agora sobre essa estrutura do termo de referência. Vou passar assim, bem rápido essa página aqui, e depois a gente vai aprofundando em cada um desses itens, tá? Então, como ele se trata de um documento de preparação, é um documento de caracterização do objeto, ele tem que ter ele tem que
ter alguns campos, tá? E quais são esses campos que tem que ter no termo de referência? Primeiro, a definição do objeto, a fundamentação da contratação, a descrição da solução que está sendo contratada, os requisitos para essa contratação, o modelo de execução, o modelo de gestão de contrato, os critérios de medição e de pagamento, a forma e critério de seleção do fornecedor, estimativa do valor da contratação e adequação orçamentária. Vamos entrar em cada um desses campos ainda. E quando se tratar de contratação de materiais, de bens, de materiais, tem que ter também a especificação do produto, a indicação dos locais de entrega e as regras de recebimento desse material, e ainda a especificação da garantia e das condições de manutenção e assistência técnica deste material. Aqui nós trouxemos um infográfico aqui, é só para ter uma noção mesmo de que é composto, né? Quais são esses campos que compõem aí o termo de referência, e vamos adentrar nele propriamente dito, tá? Do termo de referência. Vamos falar agora sobre o primeiro campo do termo de referência. Primeiro campo do termo de referência, que são o objeto e as condições gerais da contratação. Pessoal, já vou pedir para vocês. Se tiverem dúvida, pode interromper, pode fazer a pergunta pelo chat. Estou deixando o chat aqui, pode fazer a pergunta também, abrir o microfone e fazer a pergunta. Fiquem à vontade aí, tá? Pode interromper. Se quiser complementar, pode complementar também a informação. E estamos juntos aqui. Então, a primeira parte do termo de referência, né, aqui, ela é a respeito do objeto geral, do objeto das condições gerais da contratação. É nesse primeiro campo que a gente vai apresentar de forma mais sintética, quais são, o que a gente quer contratar. De forma mais sintética não, de forma mais objetiva, tá? O que a gente quer contratar. Então, nós vamos falar aqui sobre a descrição do objeto, indicar quais que são os valores e a forma como vai contratar. Ou seja, dando um exemplo aqui da van, vai ser a contratação de um serviço de transporte fretado de funcionários de forma entregue por demanda, com um valor estimado de R$ 100.000, de forma bem objetiva e mais sucinta, tá? Vamos trazer também, aí sim, a especificação do objeto. Aí, na especificação do objeto, que a gente traz de forma mais detalhada o que se pretende contratar, tá? A definição clara do que se está contratando. E também a gente vai trazer nessa primeira parte se vai ser feito contrato ou não será feito contrato para esse tipo de contratação. E além de prever também se essa vigência, de quanto tempo que será esse contrato e essa possibilidade de prorrogar ou não este contrato. Uma observação que a gente trouxe aqui embaixo, tá? Vocês vão ver na tela aqui, duas coisas. A nova lei de licitações, ela não trouxe no seu termo qual que é o prazo que a empresa tem depois que a gente fecha a licitação, declara uma empresa vencedora, qual que é o prazo para ela vir assinar e celebrar esse contrato com a gente. A nova lei de licitações não trouxe isso. Então, se a lei não trouxe isso, isso vai ser definido no seu edital de licitação, no seu termo de referência, tá? E outras coisas que é uma mudança que a lei trouxe, a nova lei de licitações trouxe, foi a respeito do prazo de vigência dos contratos. Quando se tratar de serviços de fornecimento, serviços de fornecimento contínuo, a vigência dos contratos é de até 5 anos e pode ser prorrogável até 10. Na lei anterior era até 5, né? Prorrogável até 5. Nos casos de dispensa de licitação, especificamente nessas alíneas aqui, do artigo 75, e os incisos da 75, pode ter dispensa de licitação até 10 anos, com vigência até 10 anos. E quando se trata de operação continuada, de sistemas de TI, sistemas de informação, de tecnologia da informação, pode ter vigência máxima aí de 15 anos, tá? Essas regrinhas, eu não vou ficar adentrando nesses pormenores, porque são detalhes que a gente vai depender de muito específico de cada objeto.
Então, a gente só está deixando aí claro que tem essas mudanças aqui da nova lei, mas o foco nosso mesmo é do que deve conter aqui no nosso termo de referência. Então, a primeira parte dele está aí. É a descrição do objeto de forma mais sucinta, mais objetiva, com seus valores estimados e a forma de entrega, a especificação do objeto aí com detalhe, riqueza de detalhe, e a indicação se vai ter formalizado o contrato, se não vai ser contrato, se vai ser um documento apenas de empenho, uma ordem de serviço. Então, vamos definir nessa primeira parte. Segunda parte do termo de referência é o agrupamento desses itens especificados, dessa especificação em lote. Se a gente vai agrupar e vai licitar isso em lote, ou se a gente não vai licitar em lote, se a gente vai licitar por item, tá? Então, o que é agrupamento em lote? Às vezes estou querendo comprar aqui computadores e notebooks. Eu posso agrupar esses itens em lotes, porque são objetos que são afins, né? São itens que são afins. Computador e notebook, eu posso juntá-los num lote só e abrir uma licitação onde que vão me fornecer 40 computadores e 40 notebooks. Quando eu agrupo isso em lote, quando eu agrupo esses itens em lote, eu tenho a possibilidade de apenas uma empresa vencer, e essa empresa que vence vai levar tudo. Vai levar todo aquele objeto. Quando eu faço uma licitação sem ser agrupada em lote, eu faço ela, então, por item, eu tenho a possibilidade de diversas empresas ganharem essa licitação, sendo uma para cada item. Além disso, a legislação ainda nos tem a definição também de poder separar lotes exclusivos para micro e pequenas empresas. Então, a gente tem que abrir as licitações também, a gente tem que reservar algumas licitações, parte dos lotes, para micro e pequenas empresas. Quando a gente fizer isso, a gente pode pegar, por exemplo, estou comprando 100 computadores e quero dividir. 80 computadores vai ser para concorrência geral e 20 computadores vai ser para micro e pequenas empresas. Eu posso separar ali, então, 2 lotes naquela minha licitação, tá? Lembrando que os lotes, eles têm que ser afins. Miriam, você está me perguntando itens indivisíveis em que sentido? Pode dar um exemplo? Diego, é o seguinte, porque quando a gente vai montar um processo, quando ele é até 80 mil, a gente tem obrigatoriamente de abrir para microempresa. Exatamente. Passa 80 mil, a gente fala ampla concorrência. Não necessariamente, porque se for itens que são divisíveis, aí vai acontecer isso. Você vai ter que Exato. reservar lotes para microempresa e para ampla concorrência. Eu estou perguntando se é esse caso que você está explicando. Quando você fala que vai dividir para micro, é quando são processos que Preços são divisíveis. assim, isso, divisíveis, né? Exatamente. Quando, dividir para micro e pequenas empresas quando são Item, itens divisíveis, né? Porque tem itens que não são divisíveis. não. Não Um tem como. serviço, por exemplo, você vai dividir um serviço de detetização. Como é que você vai fazer? Exatamente. Foi bom você ter pontuado isso, Miriam, porque é bom a gente deixar isso claro. Que realmente você só divide para lotes para micro e pequena empresa dos itens que são divisíveis. O exemplo que você deu da dedetização é claro. Eu tenho um serviço de dedetização. Como que eu vou dividir dedetização entre micro e pequena empresa e uma aquisição geral? Outro porte. Né? Uhum. Não tem como. Então, é bom deixar isso claro. No caso do Tá bom. computador, tem como eu fazer isso. Eu pegar 100 computadores e dividir 20 para um, 80 para outro. Né? Dando esse exemplo. Obrigado pela observação, tá, Miriam? Imagina. Você pode completar, fica à vontade. Tá. Tá? Outra parte, então, do nosso termo de referência é a justificativa da contratação. Justificativa da contratação, gente, isso é uma coisa que eu tenho, não sei se vocês reparam, se deparam com isso aí no seu dia a dia de trabalho, mas eu percebo muito isso aqui, eu com minha equipe, com a equipe que trabalha comigo, a dificuldade de justificar uma contratação. A pessoa consegue vir aqui na minha frente e me falar tudo porque que precisa de uma contratação. Na hora dela trazer isso a termo e colocar isso num papel, é... agora não é no papel, né, gente? É colocar isso no SEI, colocar isso em tela, é muito, é muito difícil.
Então, uma coisa importante no termo de referência, e sempre quando houver um documento que precisa ser justificado, que precisa ter justificativa, é isso. A necessidade, a fundamentação da necessidade da contratação. Por que que eu preciso contratar? Eu dou um exemplo aqui, rapidinho, gente. Aqui demais, eu falo. Eu dou um exemplo aqui, né, com a minha equipe. O setor de almoxarifado está vinculado à minha gerência aqui. Então, vinha umas justificativas que eram aquisição de caneta para compor estoque de almoxarifado. Gente, isso não é uma justificativa razoável. Para que que eu preciso compor o estoque? Por que que eu preciso dessa caneta? Se ela não tiver no meu estoque, o que que acontece? Quais que são os impactos da não existência da caneta ou do papel do meu almoxarifado? Ou a inexistência de um material de limpeza? Então, a justificativa, ela tem que ser mais forte, tá? Eu quero pontuar isso muito com vocês aí, a respeito disso. Fortaleçam a justificativa da contratação. Ou seja, o que que você vai contratar, por que que você precisa contratar aquilo, o que que essa contratação vai atender, o que essa contratação vai atender e quais os impactos dessa contratação ou da não contratação deste item. Tá? Então, reforcem isso ao escrever a justificativa. Não coloque só aquela linha de atender o almoxarifado, atender demanda da escola de governo, atender demanda da farmácia. Tá? Não complementem, complementem essa justificativa. Tá? E lembrando que essa justificativa ela tem que estar consonante, tem que estar conversando com o ETP. No estudo técnico preliminar, foi previsto, foi colocado lá por que que deveria ser contratado esse objeto. Lá está escrito, lá está claro, tem que estar claro. Então, a justificativa no termo de referência também tem que estar consoante com o ETP. E outro ponto é que na justificativa você também tem que trazer o cálculo, né? Como que você chegou nos quantitativos que você está contratando com base em fatos, não com base no achismo. Então, tragam clareza na justificativa quanto aos quantitativos. Eu calculei vai ser tantos papéis. Com base em que você calculou isso? Com base no consumo que tem sido feito atualmente? Com base no histórico de consumo? Ou com base no estudo que foi feito, que vai ter um novo curso dentro da Fundação João Pinheiro? Então, calcula-se que vai ser gasto mais tantos de papéis? Então, é isso que precisa ser, isso que precisa conter na justificativa. Gente, alguém quer pontuar mais alguma coisa aqui? Antes de eu passar para o quarto ponto aqui quarto ponto do termo de referência? Passando para o próximo, então. Agora, o quarto ponto é dos requisitos das contratações. Tá? Dos requisitos das contratações aqui. É aqui no termo de referência que a gente vai ponderar e pontuar alguns requisitos nossos para poder contratar. Um dos requisitos que a gente tem que pontuar é a questão da participação de consórcio. Se vamos ou não permitir que empresas se unam para participar dessa licitação em consórcio. É possível, a legislação permite a participação, em alguns casos é mais complexo mesmo. Normalmente, obra, que tem um custo elevado, tem uma complexidade maior, então, que uma empresa não conseguiria entregar sozinha todo aquele objeto. Então, nessas questões, é possível a participação de consórcio, mas aí a gente tem que deixar claro no nosso termo de referência se é permitido reunir ou não empresas em consórcio, tá? Outra questão é a subcontratação também, a gente tem que deixar claro se é possível subcontratar parte dos serviços, se é permitido ao licitante vencedor repassar parte dos serviços para outro.
Então, tem que ficar isso claro também no termo de referência. Os critérios de sustentabilidade tem que definir também no nosso termo de referência. A gente vai exigir critérios de sustentabilidade nessa aquisição? Quais que são esses critérios? Vou dar um exemplo. Eu vou comprar agora papel aqui, mas eu só compro papel de madeira papel que seja reciclado, que sejam utilizados, ou vou comprar, sei lá, mesas, cadeiras que sejam utilizadas, sejam construídos com madeira reflorestada. Então, critérios de sustentabilidade também a gente tem que colocar aqui. Se vai exigir, e se vai exigir ou não, e se for exigido, quais são esses critérios de sustentabilidade. Outro requisito que a gente tem que colocar: indicação de marca ou modelo ou vedação de marca e modelo, tá? Indicação de marca e modelo, em algumas situações é possível você exigir marca e modelo ou vedar a utilização de uma marca e modelo. Mas para ambos os casos, você tem que ter uma justificativa muito bem fundamentada de que tem que ser exatamente aquela marca e aquele modelo. Por que tem que ser aquela marca e aquele modelo? Tá? Então, isso tem que ser muito, 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 muito bem fundamentado aqui no processo e tem que ficar claro também no termo de referência. Uma das hipóteses, assim, trazendo um exemplo, né, que eu vejo assim, que costuma se colocar marca e modelo, quando você vai contratar um software. Quando você vai contratar um software para o software. Eu estou contratando aqui o Windows, eu quero o Windows, software sistema operacional, o Windows 11 no versão Enterprise. Por quê? Você tem uma justificativa técnica. A área demandante tem que definir ali. Mas normalmente é um dos casos que a gente vê que está definido. Marca, modelo e versão. E a gente chega até nesse nível, em versão. Por quê? Aí tem uma justificativa técnica, porque todo rol de computadores padronizados aqui no estado utiliza essa versão. Nossos softwares são produzidos para essas versões de sistema operacional. Nossa rede funciona somente nesse sistema operacional. Então, se não for nesse sistema operacional, não vai funcionar. Então, aí a questão da indicação de marca e modelo, ou a vedação também, não é permitido marca e modelo tal em função disso ou daquilo. Então, outro ponto se apresentar no termo de referência, tá? Carta de solidariedade. Essa aí é uma novidade também, né, trazida pela lei, que pode ser exigida. Quando que a gente pode exigir isso? Vou trazer o caso do computador aqui de novo, tá? Como um exemplo. Vamos supor que eu estou contratando aqui aquisição de 1.000 computadores. E quem participa dessa licitação é um revendedor ou um distribuidor. Não é o fabricante que está participando. Então, um revendedor ou distribuidor está participando dessa licitação. Então, dependendo do caso, dependendo da amplitude desse processo, a gente pode exigir, sim, do licitante que ele apresente uma carta de solidariedade emitida pelo fabricante, de forma que assegure que esse contrato que ele está firmando conosco vai ser cumprido. Deu para entender? Alguma dúvida desses dois pontos? Tranquilo. Miriam, quer botar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Agora, dessa parte, não, porque essa parte é nova, eu não estou sabendo muito, aí eu nem opino, né? Ela é novidade. Eu também não vi ela sendo exigida ainda não, viu? Pode ser que a gente veja aqui futuramente, mas ainda não vi não. Mas Não, ainda não vi não. tranquilo. A sua explicação aí tá tranquilo. Tá tranquila, né? Então é essa possibilidade aqui da carta de solidariedade. Outro ponto que a gente tem que ter no termo de referência, que é garantia da contratação e garantia do produto. Gente, eu gosto de reforçar um pouquinho nisso aqui, porque às vezes gera dúvida, sabe? De que é garantia de contratação. Garantia do produto é a mesma coisa? Não. Garantia da contratação, ela tem a ver com a garantia da execução daquele objeto, tá? Ele tem a ver com
esse objeto meu, vamos supor, você está licitando. Esse objeto meu, a empresa que eu estou contratando, ela vai, de fato, ela consegue garantir que vai me entregar isso? Vamos supor que a licitação é um pouco mais complexa, é um produto um pouco mais complexo. Então, a gente pode sim exigir a garantia da contratação. Normalmente, quando é serviços de engenharia, são serviços de grande vulto, é um serviço mais arriscado, a gente exige sim do fornecedor que ele preste uma garantia. O que é essa garantia? É um depósito ou é um depósito calção antes dele começar os serviços, ou é um seguro garantia, uma carta de fiança, de forma que assegure a administração de eventuais riscos que essa contratação possa gerar. Vou dar um exemplo aqui, assim, tá? É bem hipotético mesmo. Estou contratando aqui um serviço, não é hipotético não, na verdade isso é um caso real que aconteceu conosco aqui esse ano. Vamos contratar aqui um serviço de poda de árvore. Só que não é só uma poda, não é a poda de árvore de uma árvore específica, e sim de um rol de árvores que temos no complexo da Fundação João Pinheiro. Nessa situação, o que acontece? Como são árvores grandes, eu tenho árvores aqui que acima de 10 metros, árvores acima de 20 metros aqui. Durante a poda dessa árvore, pode ocorrer sim um risco de cortar uma árvore e um galho cair em cima de um telhado, ou cair em cima de um carro, ou cair em cima de uma pessoa. Ou então, uma pessoa que está cortando essa árvore sofreu um acidente. E, logicamente, mesmo a fundação não sendo a executora do serviço, sendo apenas a tomadora do serviço, ela pode responder mediante alguns controles, mediante a justiça, mediante a ação civil ou crime, ou uma ação de dolo. Então, nesse caso, a gente optou por exigir uma garantia, um percentual. A empresa que ganhar a licitação vai ter que prestar uma carta-fiança, um seguro para a execução desse serviço. Porque se caso cair algum galho, quebrar alguma coisa durante o serviço, a gente vai utilizar da garantia dela para cobrir o eventual prejuízo que a administração venha tomar. Tá? Então, a garantia da contratação é isso, ela tem a ver com a garantia do serviço de assegurar algum risco que aquele serviço pode gerar para a administração pública, tá? Então, essa garantia ela pode ser de até 5%, permitindo, dependendo da complexidade e risco da contratação, ela pode ser majorada até 10%. E quando se tratar de obras e serviços de engenharia, que é de grande vulto, aí pode ser exigido até um seguro de garantia no valor de 30%. Beleza? Então, isso está na garantia da contratação, para cobrir eventuais riscos sobre aquele serviço. E tem a garantia do produto do serviço, garantia de manutenção ou de assistência técnica, que aí essa é a garantia que a gente está acostumado, nossa, no dia a dia, até como pessoas físicas, a gente está acostumado com ela, né? Comprar uma televisão, aquela garantia lá do fabricante que se estragar dentro de um ano, essa televisão eu vou levar ela e eles vão me prestar assistência técnica de graça. A garantia do carro que eu comprei, de caixa e motor. Ah, tem 5 anos de garantia de caixa e motor. Então, se der um problema na minha caixa e meu motor durante esses 5 anos, a manutenção, a assistência técnica desse motor não me será cobrada, será gratuitamente, desde que não haja, logicamente, erros na utilização, né? Utilizou dentro das condições normais, aconteceu um problema, a gente aciona a garantia do produto ou do serviço. Tá? Então, essa é a garantia nossa legal mesmo, essa garantia que a gente trabalha com ela mesmo como pessoa física. Claro para todo mundo aí a questão da garantia? Todo mundo aí, gente? Ok? Esperando que sim, então. Passados os requisitos da contratação, a gente entra na critério na forma e no critério de seleção do fornecedor. Tá? Nesse campo aqui no termo de referência, é onde que a gente vai falar qual que é o procedimento e a modalidade de contratação, como que nós vamos julgar essa proposta? Se vamos contratar vai ser por uma concorrência, se vai ser por tomada de preço, se vai ser pregão eletrônico, se vai ser pregão presencial, se vai ser dispensa de licitação, se vai ser inexigibilidade. É aqui que a gente fala
a forma que vai ser contratado, tá? E vamos também definir os critérios de aceitabilidade da proposta. Nós vamos definir aqui o prazo de validade que essa proposta tem que ter um mínimo de prazo de validade, que aí o fornecedor, ao apresentar a proposta durante a licitação, qual que é o prazo mínimo que essa proposta tem que ter. Nós temos que falar também se vamos ou não exigir uma ficha técnica, um catálogo, um portfólio ou um folder, um prospecto do material que está sendo fornecido para a gente analisar, ou podemos exigir a amostra, ou uma prova de conceito, ou provas laboratoriais, o que seja. Aqui que a gente define quais que vão ser os critérios e essa seleção de fornecedor. Tá? E a gente pode exigir também aí a qualificação técnico-profissional ou técnico-operacional ou técnico-profissional. Por exemplo, estou contratando uma empresa para fazer serviço de engenharia, eu posso exigir a documentação dos profissionais que prestarão esse serviço aqui, da elaboração de um projeto, dando exemplo, projeto elétrico, posso exigir o documento dele que comprova que aquela pessoa compõe o quadro da empresa, que ele compõe os prestadores de serviço, exigir o documento dele do CREA, posso exigir a anotação de responsabilidade técnica, eu posso exigir também da empresa atestados de capacidade técnica, atestado de capacidade operacional. Então, isso tudo está aqui previsto nesse campo do termo de referência, na forma e critério de seleção do fornecedor. Próximo campo que a gente fala no termo de referência é a execução do objeto, tá? A execução do objeto que tem que ter. O que é isso? São os cronogramas, a periodicidade, o local, os horários para entrega do produto, se tem necessidade de agendamento, se não tem necessidade de agendamento, quanto que vai ser entregue por mês, se tiver que ser uma entrega parcelada. Nós vamos trazer aqui também as condições de recebimento e os prazos para recebimento, tanto o recebimento provisório quanto o recebimento definitivo, tá? O recebimento provisório é aquele que nós acabamos de receber o produto, a gente não verificou se ele está válido ainda, então a gente define quanto tempo que a gente tem para verificar o produto antes de dar o recebimento definitivo e quanto tempo que a gente tem para dar realmente esse recebimento definitivo. Então, acabei de comprar 500 pacotes de 500 computadores, dando um exemplo aqui, 500 computadores. Qual que é o meu prazo para poder verificar esses computadores? Então, eu vou colocar lá que eu vou ter 10 dias para verificar esses computadores. Então, a empresa vai me entregar, não quer dizer que ela me entregou ele hoje, que ela já tem o direito de receber por isso a partir de amanhã. Não, ela me entregou hoje, e aí eu tenho o meu prazo de recebimento provisório, que é quantos dias que eu vou ficar analisando esse produto. E depois, quanto tempo que eu vou dar esse recebimento definitivo. Além de definir isso, quais são esses prazos e como que vai ser essas formas, né, de recebimento provisório e recebimento definitivo, eu também defino qual que é o prazo para correção de vício pelo licitante. Então, se eu encontrar algum produto errado, o licitante tem 30 dias, tem 15 dias para me entregar um produto novo, conforme a especificação do edital. Tá? Então, na execução do objeto que a gente define essas partes. E, gente, alguma dúvida até aqui? Eu vou entrar no outro ponto aqui agora, que é a gestão de fiscalização do contrato. Até aqui está claro? Então, vamos lá. Gestão de fiscalização do contrato. A nova lei de licitações, embora já existia, né, a respeito de fiscalização, de gestão de contratos, na lei 866, na 10.520, a nova lei de licitações, ela trouxe agora de forma mais clara o papel do gestor e do fiscal de contrato, tá? Artigo 115 a 123 da lei federal aí já trouxe isso, e o próprio Estado também já tem um decreto definindo sobre o papel de fiscal e gestor de contratos.
Inclusive, creio que muitos de vocês vão estar dentro da disciplina também, dentro do curso Contratos Administrativos, e vai ser abordado também nesse curso o papel do gestor e o papel do fiscal de contrato. Mas eu vou trazer aqui de uma forma bem ampla, não vou me aprofundar muito, mas de uma forma que dá para a gente ficar um pouco mais esclarecido sobre o papel do fiscal e do gestor. Toda contratação, independente se vai gerar um termo de contrato ou não, ela vai ter que ter um gestor e um fiscal de contrato designado para essa contratação. Tá? Então, todo contrato, toda contratação, toda aquisição tem que ter um gestor e um fiscal de contrato. Então, nós vamos trazer aqui nesse termo, no termo de referência, qual que vai ser, quem serão e como será essa fiscalização e essa gestão deste contrato. Anteriormente, a gente utilizava muito o termo de designação de fiscal do contrato só para os casos que gerassem contrato. No caso de compras que era de entrega imediata, não existia. Mas agora existe. E quem que é esse fiscal e quem que é esse gestor do contrato? O fiscal está muito vinculado à pessoa que está lá na parte operacional do contrato, que está lá na ponta mesmo. É aquele que está lá junto com a empresa, que está olhando se a empresa está fazendo ou não o serviço. Este é o fiscal, tá? Ele tem esse papel de acompanhar de perto o serviço que a empresa está prestando, que o licitante está prestando. E o gestor, ele está mais vinculado à parte administrativa e burocrática do contrato, que tem muito a ver com aquela questão do vai receber a informação do fiscal, o fiscal chega lá para o gestor e fala, olha, a empresa não está entregando isso aqui, não entregou isso aqui no prazo. Então, aí é o papel do gestor entrar e notificar a empresa, exigir que a empresa cumpra no prazo, pegar os levantamentos apontados pelo fiscal e discutir com a empresa para a solução daquele problema. É quem vai trabalhar, o gestor que vai trabalhar sobre a renovação ou não daquele contrato, que vai trazer essa parte mais burocrática, mais escritural do contrato, que vai acompanhar o contrato na parte administrativa dele. Então, o fiscal está mais na parte operacional, o gestor na parte administrativa. É bom a gente lembrar uma coisa que o contrato, as áreas de compras dos órgãos, as áreas de compras, as áreas de contrato que fazem os processos de compras, né, que é os pregoeiros, as pessoas que firmam os contratos, elas não são gestoras de contrato, tá? Elas não são gestoras de contrato. São pessoas que atuam no órgão pode controlar esses contratos, mas elas não são gestoras do contrato. É bom a gente ter isso bem claro. O gestor do contrato e o fiscal, eles trabalham juntos, tá? E eles não trabalham, não é antagônico. Isso é função do fiscal, isso é função do gestor. Eles têm que trabalhar junto mesmo, tá, gente? Então, um é mais fiscalizando mesmo, está pertinho da empresa, indo lá vendo o que está sendo feito, e o gestor captando as informações emitidas pelo fiscal e trazendo lá termos e notificando a empresa e fazendo a parte mais administrativa e burocrática daquele contrato. Deu para entender? Dá um ok aí para mim no chat, gente, se vocês entenderam essa parte de gestão de fiscalização de contrato aí. Beleza? E só reforçar aqui mais uma vez, é porque essa pergunta me foi feita muito em alguns outros cursos assim, sobre tem obrigação de ter gestor e fiscal de contrato, fiscal e gestor de contrato quando não tem contrato? Tem, gente, tem sim. É obrigatório você ter uma pessoa designada para ser fiscal e gestor do contrato, independente se gerou um termo de contrato ou não. Se for entrega imediata só por meio de nota de empenho, tem que ter também. Critérios de medição e de pagamento, tá? No termo de referência é outro campo que a gente tem que ter, é isso aqui, é falando como que vai ser o nosso pagamento e como que será feita as medições. Eu posso ter contrato onde que eu faço o pagamento integral ao final do contrato, ou eu posso ter contrato onde que eu faço pagamentos mensais ou pagamentos quinzenais,
ou pagamentos até por demanda, né? Por exemplo, nosso caso aqui na fundação é conserto de veículo, ela é por demanda. Eu não tenho todo mês que consertar meus veículos, até porque a fundação aqui eu não tenho uma frota gigante. Então eu não tenho que consertar carro todo mês. Então eu não tenho um pagamento mensal. Eu tenho um pagamento por demanda. Então a cada conserto que eu faço num carro, eu faço um pagamento. Então é por medição. Tá? Então, isso a gente tem que trazer isso no termo de referência. Como que vai ser a medição e o pagamento deste contrato? Nós vamos pagar ele por mês? Nós vamos pagar ao final do contrato, depois que entregar tudo? Ou eu vou pagar a cada 2 meses, eu meço quanto que foi feito e eu pago a cada 2 meses? Tá? Isso eu vou trazer aqui, então, no critério de medição e pagamento. Além disso, a gente tem que definir lá, dentro desse campo, qual que é o prazo para liquidação da despesa e qual que é o prazo para pagamento da despesa. Só trazer uma diferença entre liquidação e o pagamento, né, que são duas etapas da despesa diferentes. Pagamento da despesa, de fato, é o ato que a gente pega o dinheiro e coloca na conta do fornecedor, isso é pagamento, ou seja, estou pagando o fornecedor. E liquidação da despesa é o ato onde a gente reconhece que aquela despesa foi de fato executada e que ela já está apta para pagamento. Deu para entender isso? Ficou claro, gente? Se para alguém não ficou, para falar assim, não, Diego, não entendi o que é liquidação e o que é pagamento. Então, estou entendendo que ficou claro aí. Então tá, Miriam. Então tá. Qual que é a diferença entre liquidação da despesa e pagamento da despesa, tá? O pagamento da despesa é o ato que nós, administração pública, pegamos o recurso, temos uma despesa, a gente pega aquele dinheiro e paga, e manda o dinheiro para a conta do fornecedor. Isso é pagamento da despesa. O que é liquidação da despesa? É um momento, é uma etapa anterior ao pagamento. Antes de você pagar uma despesa, você liquida aquela despesa. E o que significa liquidar uma despesa? É quando o fiscal pega a nota fiscal, recebe a nota fiscal, verifica se a nota fiscal está toda correta, toda emitida correta, se os serviços descritos na nota fiscal estão todos descritos corretamente, ele vai lá, além disso, verifica se o serviço foi realmente prestado conforme nota fiscal, se está tudo claro, se está tudo certo. Essa é a etapa de liquidação. É o reconhecimento que a despesa foi executada e que o valor que está sendo cobrado já está correto e está apto a pagar. Essa é a fase de liquidação. É uma fase que se antecede ao pagamento da despesa. Então, antes de pagar, eu liquido, depois eu pago. Deu para entender? Então, Diego, a liquidação, se ela é anterior ao pagamento, quando recebe a nota fiscal, você dá entrada na nota fiscal, ela gera uma conformidade orçamentária. Essa conformidade orçamentária é o momento da liquidação. Entendi. Você está no momento da liquidação. Então tá, entendi. Tá? Se a gente fosse pegar lá no CIAF, né? Quem entende do CIAF aí, você gera. Você dá entrada na nota. Você dá entrada na nota e gera conformidade orçamentária. Essa conformidade orçamentária, no CIAF, quando vai registrar no CIAF, é a liquidação. Ou seja, você está reconhecendo para o Estado que existe aquela despesa e aquela despesa é devida. Está tudo ok. Você gerou a obrigação de pagamento. Você gera a obrigação de pagamento. Entendi. Entendeu? Aí o pagamento, propriamente dito, é o pagamento em si mesmo. É a transferência do dinheiro para a conta do fornecedor. Tá? É isso. Por que eu estou falando isso? Porque lá no termo de referência, você vai ter que definir qual que é o seu prazo. Quanto tempo que você vai demorar para fazer a liquidação e quanto tempo que você vai demorar para fazer o pagamento. Tá? Nos nossos termos de referência mais antigos, assim, a gente não colocava muito isso, não ficava muito claro para o fornecedor quanto tempo que a gente tinha para liquidar a despesa. Normalmente, nossos contratos vêm escrito assim: o pagamento será realizado 30 dias
será realizado 30 dias após o aceite, após o ateste da nota fiscal, após o aceite pela administração. Então, ele não trazia qual que é o prazo para a administração dar o aceite. Então, se a administração ficasse 50 dias para dar um aceite numa nota fiscal, não começava a contar o prazo de vencimento dela ainda. Então, por isso, a nova legislação ela trouxe isso mais claro, que a gente tem que ter o prazo para dar o aceite, que é o prazo de liquidação, e o prazo de pagamento. Então, eu vou pagar com 30 dias após a liquidação. E quando será feita a liquidação? A liquidação será feita em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal. Deu para entender isso? Deu. Beleza. Fechando essa parte das medições do pagamento, a gente vai falar das obrigações, então, específicas das partes no termo de referência. Existem cláusulas já em termos de referência nas licitações que são obrigatórias, que ela é aplicável a todo mundo, e existe aqueles direitos e aquelas obrigações, aqueles deveres que é específico para aquele objeto que está sendo contratado, tá? Então, quando a gente fala aqui no termo de referência das obrigações específicas das partes, são as obrigações específicas para a contratação daquele objeto. Então, eu estou contratando uma consultoria, dando um exemplo aqui, estou contratando uma consultoria. Eu vou exigir que uma das obrigações é que a empresa me apresente, ao final de todo mês, a guia de pagamento do INSS de todos os consultores que trabalharam no projeto. É uma cláusula específica. Não é todos os objetos que vão exigir essa cláusula. Nesse objeto em específico, eu estou exigindo isso. Então, a gente precisa trazer isso aqui no termo de referência para ficar claro para a empresa que vai prestar o serviço, que vai participar da licitação, quais que são as obrigações específicas que ela tem quanto a esse objeto. Outro campo, sanções administrativas, isso aqui é padrãozão mesmo, né, gente? A própria lei de licitações, a nova lei de licitações e de compras aí, ela já traz o artigo 155 a 163, quais são as sanções e as penalidades administrativas caso a licitante, caso a contratada não preste o serviço, não respeite as normas. Então, já tem lá todas as previsões, então, sanções administrativas, quais são as penalidades aplicáveis. Outro campo é a estimativa do valor da contratação, qual o custo estimado dessa contratação para a administração pública, qual que é essa previsão de custo. E outro campo é a adequação orçamentária, que é de onde que está saindo dinheiro para pagar essa despesa, que é aquela famosa rubrica orçamentária ou dotação orçamentária que a gente pega geralmente nas gerências de planejamento e orçamento, diretorias de planejamento e orçamento, aquele código gigantesco onde indica qual que é o projeto, qual que é a atividade que está saindo o valor que vai cobrir essa despesa. Ficou claro? Sim. Ficou claro, então, para todo mundo isso aqui, né? Então, qual que é a ideia nossa aqui agora? Passamos aqui, gente, então, todos os campos do termo de referência, tá? Todos os campos do termo de referência que devem compor o termo de referência. O que eu vou apresentar para vocês aqui agora, eu vou disponibilizar aqui no chat um link, que é o link da própria CEPLAG, onde ela criou, junto com a Advocacia Geral do Estado, modelos de termo de referência para contratação de serviços e modelos de termos de referências para contratação de bens, focando na nova lei de licitações. Não é aquele modelo que está lá no SEI, não. Não sei se todos aqui utilizam o sistema SEI e já viram aquele modelo lá, mas este aqui foi um modelo baseado na nova lei de licitações. Secretaria de Planejamento e a AGE criou. Eles não padronizaram no SEI esses documentos ainda, porque a lei ainda é nova. E muitas coisas, e pode haver muitas melhorias daqui para frente, né?
se a gente pensar de fato, a obrigatoriedade de utilização da lei começa-se a partir de janeiro, né? Quem publicar edital agora, até dia 29 de dezembro, falando que vai usar a legislação antiga, ainda pode utilizar a legislação antiga. Então, a partir de janeiro que começam, de fato, obrigatoriamente todas as licitações, conforme nova lei 14.133. Então, eu vou disponibilizar para vocês aqui um link. Vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para baixar, onde está disponível essas informações no site da CEPLAG. Mas também vou disponibilizar o link aqui para vocês poderem baixar um modelo de termos de referência de bens, termos de referência de serviços e um modelo de estudo técnico preliminar, para que vocês possam utilizar no trabalho de vocês, tá? Deixa eu tirar o compartilhamento da minha tela aqui. Tirei o compartilhamento aqui. Vou abrir o site da CEPLAG aqui para vocês poderem compartilhar minha tela. Então, pessoal, aqui, ó, vou mostrar só para vocês aqui. Então, lá no site da CEPLAG mesmo, que é o planejamento.mg.gov.br, no site planejamento.mg.gov.br, na área de compras e logísticas, haverá um menu aqui que chama Nova Lei de Licitações e Contratos. No Nova Lei de Licitações e Contratos, vai ter diversas informações aqui sobre a nova lei, tá? Que a CEPLAG já está disponibilizando. Além de disponibilizar diversas informações, ela tem os acessos rápidos aqui, que ela vai ter minutas, informações sobre capacitações, perguntas frequentes, link da nova lei, outras regulamentações que já foram feitas em Minas Gerais. E vai ter aqui também, aqui embaixo, mais normativos, consultas públicas, mais informações sobre capacitações, grupos de trabalho, eventos, notícias, perguntas frequentes. O que eu quero que vocês vão entrar é neste aqui, ó, minutas. Quando vocês entrarem em minutas, aqui já vai ter umas minutas baseadas na nova lei de licitações. Sugestão de minuta para estudo técnico preliminar, uma sugestão de minuta para termos de referência de bens e uma sugestão de minutas de termos de referência em serviços. Eu vou disponibilizar aqui para vocês no chat esse link aqui para vocês poderem baixar esses 3 documentos. Deixa eu disponibilizar aqui. Deixa eu entrar no chat. Everyone. Isso aqui. Gente, este link aqui que está no chat, tá? Mandei para vocês. Vocês vão baixar esses três documentos aqui. O que eu quero fazer com vocês aqui agora é a gente fazer um exercício prático, colocar a mão na massa para trabalhar com esses documentos. Vão elaborar um termo de referência, ou pode ser tanto para bens quanto serviços, e pode ser tanto a elaboração de um termo de referência hipotético quanto a elaboração de um termo de referência real. Eu sugeri ao outro grupo, a outra turma que estava trabalhando comigo aqui, que utilizasse, quem tivesse um caso real, era até melhor, porque no caso real, você já aproveita o tempo para elaborar o trabalho que você já tem que fazer mesmo. Que aí já sai do curso com um produto pronto, né? Com uma entrega pronta, que aí já aproveita o tempo aqui para fazer algo do trabalho também. Agora, quem não tiver, pode fazer um termo hipotético. E esses momentos, a partir de agora, tá? Tanto aqui, agora, quanto nas outras 2 tutorias que a turma 2 terá, a gente utilizará esse horário para fazer este termo de referência. Fazer o termo de referência, apresentar ele em tela, se quiser apresentar, quem quiser apresentar. Quem quiser fazer pergunta, vai poder fazer perguntas a respeito do termo de referência, vai esclarecer suas dúvidas. Essa aqui é a famosa aula tira dúvida. É o momento aqui onde
não serei eu tão ativo nessa aula. Vocês serão mais ativos que eu nessas aulas. Então, vocês vão entrar na sala, pode perguntar, abrir o microfone, apresentar o termo de referência de vocês, esclarecer alguma dúvida a respeito e abrir aqui geral mesmo, tá? Este momento agora é para isso. Nós vamos ter o final dessa aula para fazer isso e teremos mais 2 tutorias, que serão de 2 horas cada tutoria, que eu acho que é um tempo suficiente para a gente poder trabalhar no termo de referência, esclarecer dúvidas e até apresentar aqui também para os demais colegas e poder discutir melhor. Deu para entender? Então, é isso, gente. Então, esse momento agora é para a gente fazer isso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês aqui também na tela, aqui no chat, quais que vão ser os outros 2 momentos de tutoria que nós vamos ter. Vocês aqui estão a turma 2. Quais são Então, turma 2. No dia 15/12, de 10 às 12. E no dia 15/12, de 14 às 16, serão tutorias para esclarecer dúvida, tá? Então, ela não vai ser mais uma aula expositiva igual essa. Vai ser essa sala aberta para poder discutir o tudo do termo de referência. Diego, Oi? eu não sei se eu perdi o iníciozinho da aula, que eu fiquei aqui procurando, estava mudo, aí depois eu consegui entrar. Eu Sei. não peguei a parte, você falou, não peguei, tá? A diferença entre projeto básico e termo de referência. Você falou? Aqui, não, eu não trouxe isso. Não, não falei porque isso Hum. foi no módulo, foi o módulo 1. Eu trouxe essas diferenças no módulo 1. Eu acho que você não estava no módulo 1, né? Ah, É porque provavelmente. esse curso de licitação, o curso Elaboração de Termos de Referência e Projeto Básico, ele foi dividido em 5 módulos. Ah, Módulo 1 é verdade. a definição do projeto, mas se você quiser eu dou uma breve explanada aqui para você, Mira. Ah, se puder, Eu dou uma breve explanada aqui para mim. porque depois eu olho também, porque vai ficar gravado, eu assisto com calma. Mas eu queria, assim, se fosse Tá, sabe, um resuminho básico, assim? faço sim. Eu tenho dúvida nesse sentido, eu já tenho minha opinião formada, mas aí, assim, eu tenho um pouco de dúvida, sabe, quando você Aham. vai ouvir a respeito. Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí. Só deixa eu colocar aqui, elaboração de TR. Só estou colocando os momentos das 2 novas tutorias aqui, ó. Tutoria do módulo 4, elaboração de TR. Dia 15/12, de 10 às 12, e depois de 14 às 16. Só um momento, tira dúvida, tá? Uhum. Você quer que eu dê um apanhado para você sobre o módulo 1, definição entre projeto básico e termos de referência? Gente, mais Se alguém aqui puder, né? gostaria de escutar isso aqui? Porque eu estou pensando em fazer o seguinte, eu É. vou criar uma subsala. Aí nessa subsala eu fico com as pessoas que querem escutar sobre essa diferença. E nessa sala aqui eu deixo quem não precisar mais. Vamos fazer isso? Vou criar uma subsala aqui, aí quem quiser entrar na subsala para poder falar sobre elaboração de projeto básico, a diferença entre projeto básico e tempo de referência, eu faço aqui. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui como é que eu crio sala aqui. Vou criar uma sala. Vou permitir aqui. Gente, estou criando uma sala aqui, tá? Aí vocês podem entrar na sala aqui. Vocês tentam entrar nessa nova sala aqui. Vê se você consegue aí, tá, Miriam? Ah, Deixa eu criar aqui. Criei uma sala. Vê se consegue entrar aí nessa sala que eu criei.
Aproveitando, vou colocar a lista aqui, tá? De presença, rapidinho, também. Diego? Oi, está me ouvindo? Tô. Está me ouvindo? Carla também está me ouvindo? Paulo Henrique está me ouvindo? Diego, eu estava perguntando da lista de presença lá, você viu? Você não colocou, não, né? Coloquei a lista de presença lá. Eu disponibilizo ela aqui também. Então, tá, eu não vi, não. Fiquei aqui em Deixa eu ver. Tá, eu assino aqui, então. Vou disponibilizar aqui no chat também a lista de presença, rapidinho. Aí, ó, nesse chat aqui. É porque aí fica duas salas, né, quando eu faço isso aqui. Entendi. Tá. Paulo, você também não teve naquela aula que eu falei de projeto básico, não? Professor, eu Oi. não lembro, sinceramente, foram tantas aulas, mas Pois é é, eu sempre bom sei que dar uma esse olhada. curso foi tudo no acúmulo aqui. Mas Eu, se você achar que, eu- que você estava, aí você pode dar uma. Aí vocês podem sair aí, fica à vontade de voltar para a sala principal, tá? Mas vou dar uma assim. Mira, eu vou ser bem breve, tá? Para não ocupar o tempo, mas depois dá uma eu vou assistida lá acompanhar aqui, professor. porque tem uma aula gravada lá na nossa plataforma. Mas vou trazer aqui para você rapidinho. Deixa eu achar minha apresentação aqui. Então, do modo leitura. Eu vou compartilhar minha tela. Tá. Ô, Miriam, eu estou partindo aqui de um pressuposto também que, pela conversa que nós já tivemos aqui, pelo que eu entendi, você já entende bastante também de que é termo de referência, que é essas partes que compõem o processo de licitação, né? Entendo. Então, Entendo bem, sim. tá. Então, o projeto, só bem breve mesmo. Então, o projeto básico e termo de referência são documentos que têm, que são documentos que são criados com base em estudos técnicos preliminares que são utilizados para caracterizar, tá, o objeto da licitação. Eles servem para caracterizar o objeto da licitação. A diferença que existe entre projeto básico e termo de referência é referente ao objeto que está sendo contratado. Basicamente é isso. O projeto básico ele é mais rico em informações que o termo de referência. Só que ele é rico em informações específicas, tá? Vou trazer isso aqui para você. Olha só, o termo de referência, enquanto ele tem aquele monte de informações gerais sobre a licitação, sobre o objeto, sobre as quantidades, o projeto básico, ele traz alguns elementos a mais e ele é normalmente utilizado em contratações mais complexas,
por exemplo, obras, serviços de engenharia complexos que demandam outras informações que vão além do termo de referência, tá? Então, o projeto básico, ele tem que ter muito mais informações para uma licitação do que um termo de referência. Então, dando um exemplo, o que vai além disso tudo no projeto básico? Ele tem levantamento topográfico cadastral, sondagem, ensaio geotécnico, ensaio laboratorial, estudo socioambiental, estudo econômico, estudo de impacto ambiental sobre determinada contratação. Ou seja, vou contratar uma obra, eu vou dar um exemplo aqui até de um órgão que eu trabalhei, que foi do meio ambiente, estou contratando uma obra para a construção de um parque, de um centro de visitantes dentro de um parque estadual, que é uma área de reserva ambiental. Então, eu tenho que ter ali. Não basta eu falar que eu tenho que ter a obra, eu quero construir aquele prédio. Para construir aquele prédio, eu tenho que ter outras informações que permitem ao fornecedor, ao licitante, saber as condições daquele terreno, qual que é o tipo de solo, qual que é o tipo de terreno que está sendo afetado ali, qual que é o tipo de sedimentos, qual que é o tipo de resíduo que aquilo vai gerar. No mesmo caso também, quando a gente fala de barragens, você tem que ter esses estudos também. Então, quando você fala de projeto básico, ele está muito ligado a essa complexidade que existe nas obras, tá? Então, você tem que ter plantas, você tem que ter levantamentos, você tem que ter soluções, definições de soluções que vai ser utilizado, soluções construtivas, soluções técnicas globais e localizadas para aquele empreendimento, que é diferente você construir um prédio numa área argilosa, numa área arenosa, numa área que tem muito rica em minério. Tá? Então, por isso que o projeto básico ele é mais rico, que ele traz outras informações, outros requisitos que vão além do termo de referência. Então, quais são os requisitos? Levantamento topográfico, dados cadastrais do terreno, sondagem, ensaio geotécnico, ensaio de solo, ensaio de laboratório, estudo de impacto ambiental, soluções técnicas globais localizadas, que é a solução para aquele local, identificação dos tipos de serviço e dos tipos de equipamento de equipamentos e materiais que vai ser utilizado naquela obra. Tá, você vai utilizar um porcelanato, você vai utilizar uma cerâmica, você vai usar uma granitina. Você tem que definir também os estudos também dos métodos construtivos, se aquilo vai ser construído em alvenaria, bloco estruturante, estrutura metálica, estrutura de madeira. Então, os métodos construtivos. Você tem que ter também nele subsídios, né, no projeto que vai te fazer pensar, que vai te ajudar a montar um plano de licitação, porque às vezes você não vai fazer uma licitação daquela obra como um todo, às vezes você vai fazer uma parte, bloco A dessa obra, depois um bloco B da obra, um bloco C daquela obra. Tem que trazer essas informações também sobre a fiscalização, o orçamento detalhado, o custo de toda essa obra e o fundamento dos quantitativos. Então, basicamente o projeto básico, você vai aplicar ele em obras e licitações, é algo bem mais complexo. E que ele exige informações que vão além daquelas que estão no termo de referência. Deu para entender? Isso que eu entendo era o seguinte, né? Isso que eu achava, que eu percebia, né? Por Uhum, exemplo, quando você ia fazer uma inexigibilidade de licitação, uhum, aí fazia projeto básico, dispensa de licitação por emergência. Essas modalidades específicas, uhum. normalmente, aqui utilizava o projeto básico. E, na verdade, eu não conseguia entender essa diferença. Então, na minha Mas, cabeça, eu pensava que era mais por modalidade, diferença pregão, nunca projeto básico, entendeu? Assim, nunca que eu falo então, assim, porque normalmente os pregões assim não são tão coisas muito obra de engenharia, né, na unidade aqui. Mas agora realmente aparecendo coisas mais complexas. E é, termos de referência nesses processos. Então, assim, me deu essa dúvida, que aí eu não mas queria ver, né, a diferenciação.
Mas realmente, tipo, não é por causa da modalidade. Tá, Qualquer modalidade você pode utilizar o termo de referência. perfeito. A questão é que o termo de referência, se a gente for falar assim, grosso modo, serviços comuns. Serviços e bens comuns, você leva um termo de referência. Ah, se for Projeto básico. engenharia, Oi? se for serviço de engenharia, projetos, né? Igual nós tivemos projeto de incêndio, essas coisas, seria ideal o projeto básico. Um projeto básico. Apesar Entendi. que o projeto de incêndio ainda A gente fez já pergunta está de... chegando a ser, já pode ser considerado serviços comuns, né? É, A não ser que você precisa de uma consultoria para fazer a contratação de um projeto básico. Aí já é a contratação do serviço, né? Então aí já é algo bem mais complexo. ah, não, tranquilo, já entendi perfeitamente. Deu para entender? Então é isso, é Eu? porque o termo de referência ele é o mais simples, ele é utilizado para serviços comuns. Facilmente você mensura. Você tem como mensurar, definir com o termo de referência. Agora, Entendi. por exemplo, se você for contratar uma obra de um hospital numa região tipo naquele lugar onde que é a cidade administrativa hoje. Uhum. Lá era terrível, que ali era um brejo, né? Se você vai contratar um hospital para fazer o hospital ali, com termos de referência, você não vai abranger o tanto de informação que uma empresa precisa. Porque não tem sondagem de terreno, não tem estudo geotécnico, não tem estudo de impacto ambiental, porque lá também é uma área de preservação ambiental, né? Então, você tem diversos outros aspectos ali. Por isso, aí, daquele caso, vai no projeto básico, tá? Então, não é por conta da modalidade, Aham. é por conta da complexidade. Entendi perfeitamente. Beleza? Muito Então, obrigada, viu, por Diego? Foi tranquilo. nada. Vou voltar para nossa sala lá, gente. Tá. Obrigado, até mais. Obrigada a você.